O ser humano precisa aprender a proteger a sua maior riqueza, que não é a sua conta bancária, nem os seus investimentos em criptomoedas. A maior riqueza do ser humano é o seu próprio espírito, o seu eu interior, a sua essência. Mas, infelizmente, a maioria esmagadora desta humanidade materialista não consegue enxergar isso. As pessoas andam ocupadas e preocupadas com as riquezas materiais, apenas. Não que elas não sejam importantes, mas o problema é quando apenas elas são consideradas e levadas em conta. Isso é o materialismo, quando apenas as coisas materiais contam, quando elas são colocadas em primeiro lugar, única e exclusivamente. E este é um fenômeno visível e evidente desta humanidade. As pessoas estão preocupadas com aquilo que é mais imediato, com a carga material, com o entulho que precisa ser carregado. E por isso a imobilidade interior, por isso a falta de movimento dentro das pessoas, porque carregam uma carga muito grande. As pessoas andam presas em demasia a coisas imóveis, enquanto que o espírito, por sua vez, por causa disso, tem a sua mobilidade afetada. O ser humano cria falsas raízes por causa do seu apego e por isso deixa de se movimentar. Quem tem um espírito desperto faz um uso consciente do dinheiro, da riqueza, utiliza isso de forma positiva na medida necessária e mantém a sua mobilidade. Já quem não tem o lado espiritual desenvolvido, afunda no charco materialista. Literalmente fica plantado sem conseguir se mobilizar. E este é justamente o efeito maior do materialismo. A pessoa perde a capacidade de mobilização. E por causa disso se deixa de desenvolver-se espiritual, deixa de desenvolver-se espiritualmente. Então este é o grande problema desta humanidade. Então é preciso proteger o seu tesouro, a sua riqueza, o seu espírito, o seu verdadeiro eu, a sua essência, frente a todos os agentes invasores que rodeiam o indivíduo. Hoje o ser humano está numa sociedade onde inúmeros agentes invasores o rodeiam, o desviando do seu alvo, do seu objetivo, do propósito da sua vida. E se o ser humano não aprende a proteger a sua maior riqueza, que é o seu espírito, ele acaba sendo trocado pelas ilusões da mente. Então é isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas trocam o seu espírito pelas ilusões da mente. As pessoas se apegam às ilusões da mente e deixam-se desorientar por elas. As pessoas andam desorientadas, isso nós podemos observar facilmente. E a única orientação que existe nessa vida é a orientação intuitiva. É a orientação que o espírito fornece através das suas indicações, do seu sexto sentido, dos seus pressentimentos, da sua inspiração, da sua vida intuitiva. E isso é a maior riqueza na vida de um ser humano. E proteger isso frente aos ataques externos é o maior compromisso que o ser humano precisa ter nessa vida. Prestemos atenção.
proteger essa riqueza interior é o maior compromisso que o ser humano tem nessa vida. Porque se esta riqueza interior ela é sufocada, ela é negligenciada, é esquecida e perdida, perdida no sentido de encapsulada, o ser humano fica sem orientação nessa vida. Passa a ser desorientado e conduzido erroneamente pelas influências externas, pelos agentes corruptores que atuam através das falsas religiões, das ideologias políticas, do consumismo, da espiritualidade mercadológica e bagaceira, da leviandade, da decadência moral e comportamental. Então, inúmeros agentes degradantes estão aí em torno do indivíduo. E se ele não tiver uma atenção redobrada, ele cai nas ciladas da vida e acaba sendo afastado de si próprio, seguindo trilhas erradas que conduzem para longe do espírito. E quem se afasta da orientação do seu espírito, ficando apenas no cabeção, no piloto automático, ele não tem como reencontrar o seu caminho nessa vida. E perde a sua maior riqueza, a sua verdadeira riqueza, que é a riqueza interior. Riqueza esta necessária para que se possa fazer um uso correto da riqueza material, dos bens materiais. Os bens materiais não são um problema, a riqueza não é um problema, o dinheiro não é um problema. O problema ele está e surge onde o ser humano sufoca o seu espírito, onde ele deixa de ouvir a sua intuição. Daí ele segue as influências externas e faz um uso errado da riqueza, se torna viciado, dependente dela, se torna fraco emocionalmente, de tal forma que os desejos baixos corrompem completamente o indivíduo, não restando autonomia alguma, liberdade alguma, porque a liberdade está na força do espírito. Somente onde o espírito atua livremente de dentro para fora, que o ser humano é livre, porque daí dispõe de um critério para julgar as coisas, dispõe de um olhar, uma orientação, e é nisso que está a liberdade. A liberdade é o olhar interior que permite separar as coisas. Quem não dispõe mais deste olhar interior porque o sufocou, o encapsulou, segue cegamente por esta vida, sendo arrastado de um lado para o outro, pelas influências externas, sem ser dono da sua própria vida, tornando-se vítima de suas ilusões, de seus desejos, da sua fraqueza, da sua moleza existencial. Então, antes do ser humano querer proteger a conta bancária ou proteger seus investimentos em criptomoedas, o ser humano precisa proteger a sua riqueza interior. Porque somente esta conta e contará no futuro próximo, quando se der aqui a separação do joio e do trigo. Esta riqueza interior é que será a moeda de troca para que o indivíduo possa prosseguir em sua caminhada espiritual. Quem mantiver a sua riqueza interior ativa, livre, vai conseguir prosseguir na sua caminhada espiritual, porque dependerá dessa sensibilidade interior para atender aos anseios da luz. Como o mundo espiritual se comunica com o ser humano? Como? Através desta riqueza interior, desta verdadeira riqueza.
que é a intuição, a vida interior. Quem sufoca isso bloqueia os canais de conexão com o mundo espiritual e não recebe orientações. Não consegue ter uma vida intuitiva, saudável. Não consegue ter uma mínima vida intuitiva. Porque é através da sua vida interior que o ser humano mantém contato com esferas mais elevadas que a matéria grosseira densa. Então, a maioria esmagadora desta humanidade encontra-se desamparada justamente porque trocou as coisas. Considerou a riqueza material mais do que a riqueza interior. Onde a riqueza interior é colocada em primeiro plano, o ser humano faz um uso correto da riqueza material e não se prende a ela. Não se torna escravo dela, mas se torna senhor da riqueza que possui. Esta é a diferença entre ser um serviçal da riqueza ou ser o senhor da riqueza. A maioria da humanidade é constituída por serviçais, por escravos da riqueza. Escravos da riqueza que, na verdade, nem enriquecem, correm atrás da riqueza de forma fominha. As pessoas se devoram umas às outras, se prejudicam umas às outras, se violentam umas às outras, correndo atrás dessa riqueza externa. Por isso as pessoas pilham laços kármicos e vivem na miséria, na pobreza. Pobre humanidade terrena que corre atrás da riqueza e poucos alcançam essa riqueza. E mesmo aqueles que alcançam essa riqueza, na maior parte dos casos, também são escravos dessa riqueza. Porque onde não existe a liberdade interior, a vida espiritual ativa, o ser humano faz um mau uso de tudo o que cai em suas mãos. De tudo o que cai em suas mãos. Porque o problema não está nas coisas, mas sim no ser humano que não tem domínio sobre si próprio. Porque o espírito está adormecido. Onde o espírito adormece, o ser humano é dominado pelas coisas externas. Somente onde o espírito está acordado que o ser humano domina as coisas, no sentido correto. No sentido correto. Através da humildade, da sensatez, do equilíbrio, da lucidez. E tudo isso somente pode resultar de uma vida espiritual saudável, onde o espírito orienta o ser humano. Porque do contrário ele se torna apenas um perseguidor de coisas efêmeras. Corre atrás das efemeridades deste mundo sem conseguir sentir-se saciado, porque somente uma verdadeira vida espiritual pode saciar o ser humano. E depois o que cai em suas mãos pode ser utilizado corretamente. Então, proteja a sua maior riqueza, que é a sua vida interior. Não deixe a sua vida interior, a sua vida espiritual ser assaltada pelas influências externas, pelas falsas religiões, pelas ideologias políticas, pelos modismos, pela espiritualidade bagaceira, por todas essas tendências equivocadas que desviam as pessoas do seu próprio caminho. Proteger a sua riqueza interior é a maior responsabilidade que cabe ao ser humano. E ele somente a protege mantendo-se vigilante, constantemente, ouvindo a sua intuição, fazendo o que ela determina. É neste movimento que está a proteção da riqueza interior. E quem perde essa riqueza interior, perde tudo, porque mesmo a riqueza material sem a orientação interior se torna uma desgraça
na mão do ser humano. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!